Bom dia, pessoal. Está tudo bem com vocês? Hoje vamos mergulhar em um debate que está fervendo no cenário jurídico e político brasileiro, que é a judicialização da política e os diálogos possíveis para lidar com ela. Vamos abordar esse tema de forma rica e informativa, analisando os pontos positivos e negativos desse fenômeno com referências à Constituição Federal, às decisões do Supremo Tribunal Federal, doutrina e exemplos reais. Bem, iniciando em 2025, o Poder Judiciário cada vez mais no centro das disputas políticas, como vimos nas ações sobre reformas eleitorais e políticas públicas. Entender isso é essencial para qualquer cidadão. Eu vou equilibrar os lados, destacar os riscos e propor caminhos construtivos. Bem, se inscrevam, ativem o sininho. Bem, preparem-se para uma análise densa e atualizada. Primeiro, o que é judicialização da política? Bem, esse é um fenômeno em que questões tipicamente políticas, como distribuição de recursos públicos, políticas de saúde, educação ou meio ambiente, são resolvidas pelo Poder Judiciário em vez de pelo Poder Legislativo ou Executivo. No Brasil, isso explodiu no pós-88, com a Constituição vigente, ampliando direitos fundamentais e o STF assumindo o papel ativista. De acordo com dados do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, em 2024, mais de 80 milhões de processos tramitavam no Poder Judiciário, com 20% envolvendo temas políticos ou de políticas públicas. É importante destacar que isso não é só um vício, entre aspas, mas um sintoma de falhas democráticas, convidando a diálogos institucionais. Agora, vamos aos pontos positivos e negativos para contextualizar de forma equilibrada. Começando pelos pontos positivos. A judicialização pode ser uma ferramenta poderosa de proteção aos direitos fundamentais, atuando como freio e contrapeso em democracias frágeis, como é o caso da nossa. Pela Constituição Federal de 88, no artigo 5º, caput, diz que todos são iguais perante a lei. E os incisos 35, que trata da inafastabilidade da jurisdição, e o artigo 74, que trata da assistência judiciária gratuita, garantem acesso ao judiciário para as pessoas vulneráveis. Imagina o impacto. Decisões como a ADI 4357 do Distrito Federal, em que o STF obrigou o governo a implementar políticas de saúde mental, ou o recurso extraordinário 410 de 2015, que assegurou o direito à educação básica de crianças que necessitem de atendimento em creche e pré-escolas, que forçaram avanços onde o legislativo patinava. Isso fortalece a democracia material, corrigindo omissões políticas e promovendo a igualdade, conforme o artigo 5º, inciso 1 da Constituição Federal. Internacionalmente, compara-se ao ativismo da Suprema Corte dos Estados Unidos, no caso Brown versus Board of Education, de 1954, que acabou com a segregação racial. No Brasil, em 2025, vimos o STF intervir na PEC das bondades, que ainda está em análise, e com isso evitando retrocessos sociais. Um exemplo de como o judiciário supre lacunas, educando e pressionando os outros poderes. Estatísticas do IPEA mostram que 70% das decisões judiciais em políticas públicas resultam em implementação efetiva, beneficiando milhões, como na obrigatoriedade das vacinas durante a pandemia, que
foi objeto do recurso extraordinário 1267879/2020. Em resumo, é um mecanismo de responsabilização alinhado ao princípio republicano, previsto no artigo 1º da Constituição Federal, que impede abusos excessivos e impulsiona reformas. Mas e os pontos negativos? Aqui entraremos no lado sombrio, chamado de, entre aspas, risco à legitimidade democrática. A judicialização sobrecarrega o judiciário, gerando morosidade, além da conta, e insegurança jurídica, igualmente excessiva. O artigo 37 da Constituição Federal exige eficiência administrativa, mas com 1.300.000 processos novos por ano só no STF, dados de 2024, juízes viram super-heróis, né, resolvendo o que caberia a deputados. Isso politiza o judiciário, né, com nomeações vitalícias, conforme o artigo 95.6.1 da Constituição Federal, e indicações políticas, como as do presidente da República para o STF, por exemplo, podem levar a decisões enviesadas, erodindo a imparcialidade. Exemplos? Bem, a Lava Jato, né, que durou de 2014 a 2021, né, que, apesar de combater a corrupção, foi cruelmente criticada pelo STF na DPF 635, né, de 2021, por excessos como prisões preventivas, abusivas, violando o artigo 5º, inciso 57 da Constituição, que trata da presunção de inocência. É relevante apontar o efeito rebote, né, qual seja, as decisões monocráticas, como as de ministros em plantões judiciais, que burlam o debate colegiado, criando um ativismo judicial que substitui a vontade popular manifestada através do voto, né, o que viola o artigo 1º, parágrafo único da Constituição Federal, que trata da soberania popular. Em 2025, com ações sobre as notícias falsas, né, chamadas de fake news, e a regulação das redes, críticos como o professor Conrado Ubner Mendes argumentam que isso enfraquece o legislativo, fomentando uma crise de representação, entre aspas, onde eleitores se frustram ao ver os seus eleitos delegando decisões a togas. Doutrinariamente, Lênin Streck critica isso como, entre aspas, decisões sem motivação adequada. E, ao analisar sobre a decisão da Suprema Corte a respeito do casamento entre homossexuais, ele foi categórico ao se posicionar, entre aspas. E não importa as nossas posições com relação ao justo ou injusto sobre essa questão, porque todos os grandes países europeus fizeram isso via parlamento. Muitas questões que são meros anseios de parte da sociedade passaram a ser judicializadas no âmbito do STF nas últimas décadas, o que atrasou avanços reais devido à falta de maturação no debate público. Globalmente, na Índia, a Suprema Corte similarmente legisla, né, entre aspas, mas com backlash democrático. No Brasil, isso agrava desigualdades. Quem tem acesso a advogados, né, que é 1% da população, né, que tem condições de bancar um advogado particular, beneficia-se mais, violando o artigo 5º, inciso 74, que diz respeito à assistência ao necessitado. Aprofundando ainda mais, vamos aos marcos legais e exemplos que ilustram essa tensão. A Constituição Federal de 88, em seu título 2, né, dos Direitos e Garantias Fundamentais, incentivou isso ao enumerar os direitos sociais, artigos 6º ao 11, mas sem mecanismos de efetivação, abrindo portas para ações civis públicas, né, e mandados de injunção, conforme previsto no artigo 5º, inciso 71. O STF, via força normativa da Constituição, adotada por Moreira Alves, né, interpreta ativamente, como no caso da equiparação da homofobia ao racismo,
conforme o julgamento da ADO 26 de 2019, que capotou o ordenamento jurídico brasileiro e o fez à revelia do parlamento. Obviamente que foi algo positivo do ponto de vista da proteção material aos homossexuais, porém usurpou a função exclusiva do legislativo. O CPC tenta mitigar com prazos e filtros, mas falha. Em 2024, o tempo médio de tramitação no STF era de 4 anos para ADIs políticas. A doutrina recente quantifica que 40% das políticas de saúde são judicializadas, custando 20 bilhões ao ano, né, para os cofres públicos, desviando recursos de planejamento. E os diálogos possíveis? Bem, deve-se propor um caminho construtivo alinhado ao artigo 23 da Constituição, que trata da cooperação entre os poderes. Primeiro, reformas institucionais. Fortalecer o legislativo com audiências públicas, né, obrigatórias, conforme a Lei 1319 de 2014, com o objetivo de consultar a sociedade civil quanto às suas necessidades emergenciais. Segundo, ter um diálogo judicial, pois o STF realiza audiências públicas com especialistas para esclarecer questões factuais, né, com repercussão geral e interesse público relevante, antes de tomar uma decisão judicial. Terceiro, adotar a transparência, né? Agir de forma mais transparente, pois o CNJ exige prestação de contas em decisões de políticas públicas. Internacionalmente, a Colômbia usa tutelas com limites temporais para evitar perpetuação. A questão central não é demonizar o judiciário, de forma alguma, mas dialogar para uma democracia madura, né? Ecoando o artigo 1º da Constituição Federal, que exige harmonia entre a soberania popular e os direitos. Se você está vendo isso como um risco à democracia, saiba, o superendividamento judicial, metaforicamente falando, é claro, pode ser evitado com empenho do cidadão. Monitore processos no STF via o portal da Corte, né? Vote consciente, pressione por emendas constitucionais que limitem a judicialização, como a PEC 8 de 2021 e o PL 3640 de 2023, este ainda em tramitação. E incentive debates multipartidários. Em resumo, a judicialização tem méritos na defesa de direitos, né? Mas riscos graves de desequilíbrio democrático. E os diálogos, como proposto aqui, são o antídoto via Constituição Federal e reformas. Em 2025, com eleições à vista, reflita: queremos juízes ou representantes resolvendo os problemas do Brasil? Dessa forma, pessoal, ficamos por aqui. Curtam, deixem nos comentários, né, a respeito da sua opinião quanto ao fato de que a judicialização salva ou afunda a política. Também compartilhem este vídeo, né, pois trazemos informações de utilidade pública acerca do mundo do direito que podem ser úteis para ti. Muito obrigado por terem assistido e fiquem com Deus.